Olá, gente, tudo bem? Então, a religião é realmente o ópio do povo? Né? Essa foi uma afirmativa que eu transformei num questionamento feito por Karl Marx, né? Mas para a gente entender muito mais do que a gente responder, né, é entender o contexto que surgiu, né, essa afirmativa de Marx lá no século XIX, né? E para entender isso, fica muito mais claro entendendo o que é a filosofia materialista. Né? E é interessante, né, que a gente sempre ouve as pessoas falar: ah, fulano é materialista, né, porque ele se preocupa muito com a questão do material, do ter, mais do que do ser. Né? E não deixa de estar errado. Contudo, a filosofia materialista, ela é muito mais do que isso, né? Na verdade, o materialismo, ele surge para se opor ao espiritualismo, que é outra corrente filosófica. O espiritualismo, ele engloba todas as religiões, né? Como, por exemplo, o hinduísmo, o catolicismo, as religiões de matriz africana. Por quê? Porque a base da filosofia espiritualista é crer numa vida após a morte. Né? Essa é a base. Né? Aqui não é apenas o único resultado final da humanidade. A humanidade aqui está apenas num processo, né, de evolução, e a gente vai partir para uma outra realidade metafísica, né? Pode ser um paraíso, uma eternidade, e aí cada religião vai conceber, né, o que seria essa transcendência, né, da espiritualidade com relação a viver a vida após a morte. O materialismo vem justamente se contrapor, né, a essa filosofia espiritualista. Para um materialista, e surge justamente quando Marx começa a desenvolver as suas teses, né, ele entende que a realidade é a única vertente, né, da vida humana, ou seja, é o aqui e agora. Né? Não existe um plano transcendente para onde o ser humano vai, né? Um paraíso, uma eternidade. O homem simplesmente ele nasce, cresce e morre e acabou a sua realidade. Né? Por isso que tudo é muito vinculado ao material, porque para a filosofia materialista, se você tem que ser feliz, você tem que ser feliz no agora, a partir da realidade material, né? Através do que? E aí é um conceito muito marxista que Marx vai usar muito, o trabalho, né? E a partir do trabalho você vai ter os modos de produção, né? E aí ele começa a desenvolver toda a sua teoria apontando para uma sociedade que vai em direção ao comum, ao comunismo, né? Uma sociedade que trabalha igualitária, pode até parecer utópico, né? Mas essa é a base, né? Aonde a justiça social seria implantada, né? Através da distribuição de rendas, né? E aí a gente ia viver a felicidade, né? Na realidade material, né? Na sociedade material. Por isso, o materialismo se opõe ao espiritualismo, né? Porque Marx entende que a espiritualidade ao longo da história vem, digamos, anestesiando o indivíduo, né? Por isso ele vai usar o ópio, né, que é uma droga, né? Eu até pesquisei aqui, né, o ópio, né, que seria uma mistura de alcaloides extraído da papoula, que seria um narcótico, né? Daí surge a morfina, né? A heroína. Então são substâncias alucinógenas que vai tirar o homem da realidade. Então, se a religião, para Marx, ele está sempre tirando o homem da realidade, ele nunca vai ser feliz na realidade concreta. Né? Para o materialismo, né, a realidade ela é concreta, ela tem que ser palpável, não abstrata. A abstração é do plano da espiritualidade.
A espiritualidade realmente vai criar uma abstração com relação ao céu, né, a transcendência, a vida após a morte, né? E isso vai gerando o que Marx vai entender dentro da sua ótica materialista, que isso gera uma certa letargia social, incapaz de um homem lutar pelos seus direitos, né, e implantar realmente a felicidade concreta. Para Marx, né, e para o materialismo, a felicidade tem que ser algo concreto, real. E é isso, né? É interessante esses conceitos porque a gente começa dentro do cristianismo, quando você tem essa compreensão da filosofia materialista, você começa a desenvolver um cristianismo mais real, né? Mais consciente, né? Da realidade. Então, se durante historicamente a religião vem tirando o homem do plano, né, da realidade, né, a gente vai com ela próprio trazer ela de volta para a realidade. E se nossa realidade tem essa dicotomia entre realidade, abstração e concretude, né? Essas filosofias, tanto a filosofia materialista, né, e também a teoria do marxismo, ela vai criar uma possibilidade, e isso que é o mais interessante, de a gente criar um diálogo entre a realidade e essa abstração espiritual. Tá? Eu espero que eu tenha contribuído aí com o trabalho de vocês e que vocês tenham bons estudos. Um abraço.